Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, mais uma reflexão filosófica. Nós vamos, através desta aula, retomar um pouquinho daquilo que nós comentamos na aula anterior. Posteriormente, nós vamos entrar em alguns assuntos novos e vamos finalizar com duas situações. A primeira, nós vamos corrigir ou responder as questões que foram disponibilizadas como atividade e comentar o finalzinho do vídeo, o último slide, aquilo que nós estamos denominando de ponto de atenção, que será então o objeto de vocês para a avaliação de bloco. Então prestem bastante atenção, nós vamos caminhar com a aula, vamos fazer as nossas reflexões durante a aula e no final da aula nós teremos então as atividades e também o nosso chamado ponto de atenção. E lá eu darei a vocês mais orientações. Ok? Sejam bem-vindos e vamos caminhar. O nosso tema, teoria do conhecimento. Relembrando, perguntinhas básicas, vocês sabem que eu costumo tratar desta forma ou conduzir a aula desta forma, buscando vocês para uma participação, então sempre com um questionamento, com uma pergunta, levantando alguma reflexão para que assim vocês possam participar da aula, se sentirem à vontade para participarem da aula, o que é interessante. Sempre é bom lembrar que não existe uma verdade absoluta quando nós estamos estudando essas teorias, são várias teorias, ou seja, para cada teórico uma espécie de verdade, mas não é uma verdade absoluta, mas amplia a nossa capacidade de argumentação, de raciocínio, de buscar inclusive novas perguntas, novas respostas. Essa é a nossa intenção. E quando nós falamos em teoria do conhecimento, uma perguntinha básica é possível se conhecer? É possível adquirir o conhecimento? É possível compartilhar o conhecimento? Não sendo possível, paramos por aqui. Sendo possível, vamos seguir nos questionamentos. Como isso acontece? Então, essas questões nós iremos levantar durante a nossa aula. Vamos buscar respostas e várias respostas vamos encontrar, porém sem aquela preocupação. Olha, eu temo participar da aula e se eu errar. Se errarmos aqui, é o melhor lugar, porque aqui nós erramos e vamos encontrar a correção. O que não podemos permitir é que cheguemos em uma avaliação e ali sim aconteça um erro. Isso é o que nós vamos evitar. Por isso, o espaço da aula é sim um espaço onde nós podemos e devemos participar, mesmo errando. Errando, nós vamos buscar corrigir. O nosso objetivo, conhecer os principais eixos da filosofia de Platão com a passagem dos pré-socráticos para o período sistemático da filosofia grega. Resolver comentando também as atividades propostas anteriormente. Então, os nossos objetivos são conhecer os principais eixos da filosofia de Platão, com a passagem dos pré-socráticos, aí nós vamos encontrar Sócrates também, chegando ao período da filosofia sistemática, onde ela foi sistematizada, organizada. E como se deu, como se dá, como ela foi de fato organizada. E no final, resolver comentando as atividades propostas anteriormente. Vamos avante. O que podemos conhecer? É uma reflexão. Será que tudo o que você vê é real? E se tudo for uma ilusão dos nossos, dos seus sentidos, o que é real?
Qual garantia de que a realidade não seja um sonho? Quais as garantias de nossas certezas? Interessante que isso parece sem sentido, mas é aqui o grande que das reflexões filosóficas. Perguntas como essa, podemos conhecer dentro da teoria do conhecimento? Será que aquilo que nós conhecemos é real? Será que não somos envolvidos por uma ilusão em nossos sentidos, ou a partir dos nossos sentidos? E qual a garantia de realidade e de certeza? São questionamentos que a filosofia levanta e que a própria filosofia, de algum modo, tenta, ou vários modos, ela acaba tentando resolver, explicar, mas lembrando sempre que a filosofia ela não tem como objetivo uma explicação, mas muito mais do que isso, momentos reflexivos, com aquela máxima que eu compartilhei com vocês. O mais importante não são as respostas. Para a filosofia, o mais importante são os questionamentos, voltados para as relações pessoais, as relações sociais, as relações humanas, o modo de se comportar do ser humano, das comunidades, das sociedades. Beleza? Para a filosofia, a dúvida é mais interessante do que a própria resposta. Lembrando, a dúvida é mais interessante que a própria resposta para a filosofia. Conhecimento pode ser entendido como um ato em que o sujeito se apropria do objeto de forma intelectual. Conhecimento também pode ser questionado em relação à sua própria possibilidade. Vamos tentar aqui um exemplo. Vamos imaginar uma criança descobrindo o mundo, conhecendo o mundo. Então, vamos utilizar um objeto que nós temos em sala de aula. Vamos pegar aí um apagador, ou vamos pegar uma cadeira, uma mesa, uma carteira, como queiram. Quando diz que o conhecimento pode ser entendido como o ato em que o sujeito se apropria do objeto de forma intelectual, significa que a criança, quando ela está conhecendo, e óbvio, se aplica a nós, em todas as áreas ou objetos do conhecimento, quando essa criança se encontra com um objeto que ela não conhece, a criança gosta de ter o objeto na mão, então imagine, né? Ela está com o objeto na mão, imagine aqui um apagador, que seja, como citei aqui a título de exemplo, quando ela toma aquele objeto, ela se apropriou dele fisicamente. Quando alguém lhe ensina o nome, e ela passa agora a ter uma referência com relação àquele objeto, o que significa aquele objeto? Qual o nome daquele objeto? Bom, eu tenho um apagador nas minhas mãos. Para que serve o apagador? Ser utilizado para apagar um quadro, sendo usado em uma sala de aula, enfim. Ela se apropriou agora de forma intelectual do objeto que ela havia se apropriado em questão fisicamente. Este, então, é o conhecimento. Eu conheço agora que aquele objeto é um apagador. Aqui é um exemplo muito simples, muito básico, só para abrir o nosso campo de investigação. Então, o conhecimento pode ser entendido como um ato em que o sujeito, o indivíduo, se apropria, toma posse do objeto de uma forma intelectual. Ok? A teoria do conhecimento, ou, palavrinha diferente agora, gnosiologia, é uma área da filosofia voltada para a compreensão da origem, natureza e a forma que torna possível o ato de conhecer pelos seres humanos. Então, teoria do conhecimento também é gnosiologia, que é uma área da filosofia voltada para a compreensão da busca pelo conhecimento, da forma como esse conhecimento acontece e se ele acontece. Por que colocar a dúvida? Porque algumas linhas teóricas
vão apontar para uma não possibilidade de se conhecer, justamente por não termos uma única verdade ou uma verdade absoluta. Bom, esse é um pensamento daqueles que são chamados céticos. Então, para o ceticismo, não é possível conhecer da forma como colocamos o conhecimento, porque não há uma única verdade ou uma verdade absoluta. Os céticos vão dizer que a verdade ela é absoluta para quem lança essa verdade, para quem anuncia essa verdade. Então ela é uma verdade e está comigo e é uma verdade que eu acabo tentando compartilhar, mas ela é a minha verdade. Então o outro pressupõe que o outro carregue a sua verdade. E por isso, nesse campo de uma variedade de verdades, é impossível para o cético o que nós chamamos de conhecimento. E isso é um campo de investigação da gnosiologia, ou teoria do conhecimento. Quais são as formas de conhecimento? Lembrando que na aula nós comentamos um pouquinho a respeito das fontes do saber. Então nós podemos fazer a mesma pergunta, o mesmo questionamento. Quais são as fontes do saber? O primeiro, ou a primeira fonte do saber, a mitologia. Vamos ver o seu conceito básico? A mitologia é um sistema de crenças composta, ou um sistema composto por uma série de narrativas chamadas de mito. Essas histórias buscam explicar tudo o que existe e é importante para a sociedade. A mitologia foi e é um campo importante dentro do pensamento grego antigo. Os gregos buscavam explicar, e a nossa base filosófica é a base filosófica grega, por isso, voltando aos gregos antigos, tentavam explicar a origem, as razões, os fenômenos que impactavam e, claro, impactam diretamente a vida da sociedade através dos mitos. Então, nós podemos resumir assim, que são histórias criadas para tentar explicar os fenômenos que cercam a nossa vida enquanto seres humanos. Então, nós temos o primeiro ponto, a mitologia, como fonte do saber. Ou seja, que o indivíduo, ele adquire saber. Ou seja, que o indivíduo adquire o saber através da mitologia. Certo? Pois bem. A segunda fonte do saber ou do conhecimento é o senso comum. E o que é o senso comum? Interessante quando nós nos deparamos com o senso comum, pois nós vivemos cercados pelo senso comum. O senso comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Esse é o senso comum. É aquilo que é comum a todos de uma determinada sociedade, aqueles que se encontram em um determinado grupo. A isso nós chamamos senso comum. Ou seja, acaba sendo transmitido de geração em geração. Aquele pensamento que o meu avô um dia aprendeu, ele passa para o meu pai, que vai passando este pensamento para o filho. E esse, então, é o senso comum. Detalhe, não é porque se encontra no senso comum que realmente é um ponto de verdade absoluta. Não é porque as pessoas disseminam, falam sobre isso, espalham, conversam, que de fato há ali uma verdade. Mas, em se tratando de conhecimento ou como fonte de saber, o senso comum também é esta fonte. E aprendemos no contato, no dia a dia, na convivência,
nas relações de fé, nas relações com a tradição, com a cultura. Aí está posto o senso comum. Adiante. A filosofia, outra fonte do saber. É um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Philo e Sofia, amor, conhecimento. É uma expressão, é um termo grego, óbvio, eu já comentei anteriormente, pois a nossa base filosófica é grega, certo? E a ciência, outra fonte do saber, é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, olhando com os olhos da ciência, o conhecimento ele parte do pressuposto da ideia de que se levantaram, através de métodos e experiências, argumentos para atestar a veracidade ou o que é ou não verdadeiro, observando um determinado fenômeno. Então, para a ciência é verificável. Para o senso comum, não há um verificar científico. Para o próprio campo das ideias, não há um verificar científico. Mas quando se trata da ciência, aí sim, métodos experimentais. Empirismo, aquilo que pode ser provado através das experiências e dos métodos científicos. Então, essas são algumas fontes que nós temos do saber. Terminando com a religião. Uma palavra de origem latina e pode significar rigidez, releitura, reeleger e ou religar. O básico, quando nós nos deparamos com essa palavrinha religião e buscamos seu sentido, é de religar. Para quem crê, para o religioso, é um religar entre aquele que crê e com o objeto do seu credo. Vamos dar um exemplo com relação ao cristianismo. Então, é um religar do homem com o Deus Criador, assim como preconiza, assim como anuncia o cristianismo. É uma outra fonte também do saber. Então, nós temos a religião, a ciência, a filosofia, a mitologia, o senso comum como fontes do saber. Claro, a filosofia ela acaba sendo um campo que abraça esses demais campos em uma investigação, buscando na teoria, no pensamento, na aplicação de cada um desses campos, aquilo que lhe interessa ou na busca realmente de se revelar um objeto ou uma verdade, de uma reflexão, de uma explicação. Vamos lá. Qual das formas de conhecimento você encontra mais frequente na sua realidade? Senso comum, a religiosidade, a parte do senso comum com a sua cultura, com o envolvimento com o outro, a própria ciência. Então, hoje nós podemos dizer que, principalmente olhando para a geração de vocês, primeira série, vocês estão envolvidos com todos esses campos do saber, ou fontes do saber. Vamos adiante. Os tipos de conhecimento, quanto à possibilidade de se conhecer, quais são eles? Então, nós temos, primeiro, eu vou começar com o ceticismo, que foi o nosso momento de investigação da aula anterior. Compreende que o sujeito não dá conta de aprender o objeto. Há limites para o conhecimento e para a razão humana. É impossível um conhecimento total ou se chegar a uma verdade absoluta. O dogmatismo. Acredita que tudo pode ser conhecido. A relação com o conhecimento se dá a partir de verdades inquestionáveis.
O dogmatismo está diretamente ligado às questões, por exemplo, da religião. Tudo pode ser conhecido, desde que a base sejam verdades inquestionáveis. Não há aqui um espaço para o questionamento. O racionalismo. O conhecimento tem origem na razão. Todo conhecimento tem por base a razão. Os sentidos nos enganam. Então, nós não podemos permitir sermos guiados pelos sentidos, mas sim por um pensamento racional. Empirismo. O conhecimento tem a sua origem na ciência. É a partir dos sentidos e das percepções que nos relacionamos com o mundo e podemos chegar a alguma coisa. Assim como, veja, no slide anterior, nós temos o dogmatismo ligado à religião, nós agora temos o empirismo diretamente ligado às questões da ciência. Então, a ciência vai procurar e trabalha dessa forma, provar a partir do empirismo ou das experiências. Já no dogmatismo, uma verdade desde que não seja questionada. Uma frasezinha para a nossa reflexão e vamos caminhar posteriormente para as respostas das nossas atividades. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vamos seguir o conselho de Sócrates? Quando ele diz só sei que nada sei, parece soar estranho. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o indivíduo que se acha conhecedor de todas as coisas não se abre para o campo de novos conhecimentos ou para novos conhecimentos. Então, ele pode caminhar para uma estagnação, para parar, para não evoluir no seu conhecimento, nos seus estudos, nas suas investigações. Então, ele vai dizer o quê? O fato de conhecer não significa que já conheço tudo, e por não conhecer tudo, eu continuo buscando por mais conhecimento. Essa é a interpretação. Ok? Vejamos mais, vamos lá para as nossas atividades. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui com os slides até chegarmos ali na nossa atividade, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Um dos pontos altos da filosofia grega é a teoria do conhecimento. Entre seus pensadores encontra-se Sócrates. Ao dialogar com seus interlocutores, Sócrates assumia humildemente a atitude de quem aprende e, multiplicando as perguntas, levava seu adversário à contradição, obrigando-o a reconhecer sua ignorância. Esse método socrático denomina-se alegoria, metodologia de conhecimento segundo a qual se desenvolve o conhecimento a partir do senso comum. Maiêutica, metodologia segundo a qual a ideia é gerada ou acordada. Lembrando que maiêutica também parte de Sócrates. Ironia, método dialético segundo o qual é demonstrada a necessidade de conhecer profundamente as ideias. Criticismo, metodologia do conhecimento que parte da crítica para se chegar então à razão ou à resposta. Evolucionismo, teoria da adaptação das espécies. Então vamos lá, Sócrates, ele trabalha a maiêutica e trabalha também a ironia. Vamos aqui, vamos até marcar. Sócrates trabalha a maiêutica e Sócrates trabalha a ironia ou método dialético. Então nós ficamos entre essas duas respostas. Mas a resposta correta é a letra C. Metodologia ou método dialético, segundo o qual é demonstrada a necessidade de conhecer profundamente as ideias, ou ironia, certo? Vamos para a segunda questão. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glauco, veja que é um diálogo,
que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. Um diálogo de Platão, escrito por Platão, no livro A República, a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para, primeiro, superação de entraves dialógicos, organização de uma sociedade justa, formação de um saber enciclopédico, promoção da igualdade dos cidadãos, consolidação de uma democracia direta. Então, segundo o pensamento de Platão, ao dialogar com Glauco, qual é a tese aqui proposta? A necessidade do conhecimento verdadeiro para. Por que o conhecimento verdadeiro? Ele está falando de quê? De cidade, ele está falando de política. Então, que o rei ou o representante maior, o soberano, tem que ser um filósofo. E a partir da sua filosofia, conseguir então organizar uma sociedade justa. Então, uma sociedade só poderia ser justa, organizada com justiça, a partir de uma perspectiva de um soberano, sendo ele também filósofo. Ok? A última parte, eu quero que vocês tenham bastante atenção com este ponto aqui. Vou até tirar a imagem para não atrapalhar. Ponto de atenção. Este é o ponto em que vocês vão, a partir dele, também estarem se preparando para a avaliação de bloco. Ok? Vou fechar aqui para que vocês possam ter facilidade na leitura completa. Então vamos lá. Um dos maiores pensadores de toda a história foi Sócrates. Mesmo não sendo o primeiro filósofo, ganhou o título de pai da filosofia. Quando se fala em filosofia grega, o que nos vem em mente? Sócrates. Sócrates teve um papel fundamental no que diz respeito à sistematização, à organização da atitude filosófica. Sócrates desenvolveu a maiêutica e a dialética. Lembra da atividade anterior? Está lá, presente, a maiêutica e também a dialética, ou, como colocado lá, a ironia, em busca por respostas em seu filosofar. Ele teve como principal discípulo Platão, e aí Platão aparece na segunda atividade. Platão escreve e Sócrates faz parte dos escritos de Platão. Esse, por sua vez, foi o responsável por aperfeiçoar suas ideias. Isso se deu a partir de duas definições: a doxa, opinião, e episteme, conhecimento verdadeiro. Também é autor de textos onde uma das personagens principais é a figura socrática. Através dos escritos de Platão, podemos conhecer a respeito de Sócrates e seu pensamento. Para terminarmos, a teoria do conhecimento é uma área da filosofia que estuda o processo de como se dá o conhecimento. E agora vai surgir uma outra figura, uma figura moderna, John Locke, também conhecido como pai do iluminismo. É o responsável por tornar a teoria do conhecimento uma disciplina. Para Locke, o conhecimento se formava a partir de 3 elementos. Assim pontuou o teórico: elemento, o sujeito; segundo elemento, o objeto; terceiro elemento, a consciência. No primeiro elemento se tem a figura do sujeito como aquele que faz as coisas, ou seja, as coisas acontecem a partir desse sujeito. Já o terceiro elemento tem como significado que o sujeito, pela consciência, tem real noção do que está fazendo. Para a teoria do conhecimento, nós temos algumas fontes, e nós vimos isso durante a aula, do saber. Nós temos a religião, nós temos a filosofia, nós temos a ciência. De acordo com as expectativas das religiões, os fenômenos são explicados através da fé, não havendo espaço para a pesquisa, para o empirismo, para o cientificismo. Não, para a religião, tudo é explicado através da fé. E não há espaço para experimentação.
Já para a filosofia, os fenômenos são explicados a partir do campo das ideias. E, por fim, enquanto a religião busca na fé e a filosofia no campo das ideias as explicações para os fenômenos, a ciência se dedica ao empirismo ou experimentação para o mesmo fim, ou seja, explicar os fenômenos. Pois bem, fechamos aqui a nossa aula, a nossa revisão. Prestem bastante atenção nas orientações. Primeiro, não deixem de realizarem as atividades e postarem lá no GPA. Segundo, nós temos no final de cada aula aquilo que denominamos ponto de atenção. Então, participe da aula, assista a aula e copie o ponto de atenção para o seu caderno, junto com as suas atividades. A partir daí, você vai ter um material muito bom e que vai te auxiliar bastante em suas avaliações. Ok? Finalizamos aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Peço também desculpa por um eventual erro ou algum atropelo e me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Bacana? A nossa intenção é formarmos uma parceria. Aliás, essa parceria já está formada. Precisando, estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima aula.